Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o complexo de rejeição. O complexo de rejeição ele é uma face profundamente enraizada na experiência humana e logo a sua influência sutil pode ser observada no nosso comportamento, nossos relacionamentos e também na nossa autoestima. A necessidade de pertencer e ser aceito, ela é inerente a qualquer ser humano. E a rejeição, seja real ou percebida pela pessoa que sente, pode desencadear uma série de reações psicológicas e emocionais profundas. Nós sabemos que no complexo de rejeição, o ser humano pode passar pela sensação de ser rejeitado ou também de não se encaixar-se em determinado cenário, contexto social. Sabe aquela pessoa que se sente como se fosse um peixe fora d'água? Muitas pessoas que têm esse sentimento, ela está vivenciando ou pode ter enraizado na sua formação de personalidade um complexo de rejeição. E no complexo de rejeição, a sensação de rejeição e abandono é muito frequente e muito intensa, e ela ocorre entre pessoas que fazem parte do mesmo grupo, que têm intimidade, mas ainda assim a pessoa sente que não pertence ao grupo, ou não é aceita pelo grupo, ou o grupo não valoriza as suas opiniões, né? Então nós vamos, quando nós falamos de complexo de rejeição, é uma coisa que não é encontrada, por exemplo, não é dado para esse complexo um diagnóstico, como por exemplo nós temos das doenças emocionais, o manual de diagnóstico das doenças mentais. No caso do complexo de rejeição, não, você não vai encontrar esse diagnóstico preciso assim, ou classificado com esse, com aquele outro passo, não. Mas ela é descrita pela pessoa e é um sentimento, e a pessoa sente. Eu sinto que sou deixada de lado, eu sinto que fulano não me aceita ou que o grupo não me aceita, eu sinto que o meu trabalho é menos importante ou que não é importante, né? Então, nesse contexto, nós podemos definir que esse é um sentimento intenso, né, para a pessoa que está passando e persistente de não pertencimento. Toda pessoa que convive com o complexo de rejeição, ela tem essa coisa de não se sentir, de sentir que pertence a alguém ou a algum grupo, ou está dentro de uma determinada relação. Apesar de ter pai, de ter mãe, ou de ter marido, esposa, colegas, mas é como se a pessoa não sentisse, ela mesma não sente que pertence. E o pertencimento é uma das características que nos traz equilíbrio emocional e equilíbrio nas nossas relações, certo? Porque o ser humano precisa sentir que ele pertence. Por exemplo, eu sei o valor que eu tenho como mãe, eu sei o valor que eu tenho como profissional, eu sei o valor e as qualidades que eu tenho como pastora e assim por diante. Mas no complexo de rejeição falta esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento. A pessoa se percebe à margem dos grupos, sente-se isolada, incompreendida. Então tudo isso faz parte desse sentimento, né? A origem do sentimento de rejeição. A pessoa normalmente passou por experiências marcantes, como, por exemplo, traumas na infância, que está relacionado com cuidado parental insuficiente, exposição a situações de violência física, emocional e até privação material. Quantas pessoas não passaram por isso? Isso marcou a vida dela e ela desenvolveu através desses traumas e dessas marcas
desenvolveu, nem toda pessoa que passa por esses determinados tipos de trauma desenvolve o complexo de rejeição, mas uma boa parcela desenvolve, né? O bullying, episódios, por exemplo, anteriores de abandono mesmo ou de rejeição, isso quando a criança está formando a personalidade, ela precisa se sentir aceita, ela precisa se sentir cuidada e ela precisa também de limite. Engana-se os pais que acham que a criança sem limite vai se sentir uma pessoa super resolvida. Não é assim que funciona, porque o limite também ele é estruturante da personalidade e leva a pessoa, quando grande, quando crescida, a aprender a lidar com frustrações, né? Vítimas de preconceito pode trazer um fator também que traz a origem da rejeição, falta de princípios sólidos na educação dos filhos, né? Os pais muitas vezes não ensinam e não permitem que os filhos, enquanto estão crescendo, lidem com frustrações. A criança precisa aprender desde pequena. Perdeu alguma coisa ou não ganhou o joguinho, ensina para ela que um dia ela ganha, um dia ela perde. Isso é aprender com uma coisa simples, numa regra simples de um jogo, que no jogo ela não vai ganhar sempre, né? E tem pai que às vezes a criança exige e faz birra e aí o pai começa a querer compensar de alguma forma. Isso é péssimo, porque você pode estar startando ali na personalidade daquela criança um complexo ou uma raiz de rejeição, né? Como curar o complexo de rejeição? Primeira coisa, você precisa entender e querer investir em autoconhecimento, em se conhecer, em se perceber, em saber como é que isso cresceu com você, como é que isso nasceu em você. O autoconhecimento, ele é fundamental. E aí você precisa pegar as suas experiências. O outro passo é ressignificar. O que é ressignificar? Pegar essas experiências traumáticas, né, e deixá-las no tempo que pertenceu. Como que a gente faz isso? Ressignificando, dar um significado. Por exemplo, tem mães que perderam filho de uma forma trágica ou até mesmo numa situação de violência. A mãe vai usar esse episódio da perda após passar o luto, ela vai criar projetos, ela vai trabalhar com jovens delinquentes. Trouxe para ela, a perda dela trouxe para ela um significado e um objetivo. Então ela ressignificou a perda. No complexo de rejeição, da mesma forma. Por exemplo, às vezes um chefe, um líder seu não ouviu a tua opinião. Aí você já se sente que a sua opinião não é boa ou que você não é competente. Não, simplesmente ele não precisa aceitar a sua opinião. É porque ele tem uma outra forma de ver, uma outra visão, né? Não significa o seu patrão também, que talvez você ache que não é competente. Não é isso. Simplesmente ele, como patrão, como líder, ele não quis a tua opinião para aquele momento por alguma razão, né? Então a tendência é essa. Então você buscando isso, buscar ajuda psicológica e espiritual também, né? Aprender e se esforçar para falar sobre o sentimento com pessoas que você convive, que são próximas de você, é uma forma de você sair desse lugar, de se sentir desse sentimento de rejeição, sabe? Aprenda a falar, que a comunicação é importante. Normalmente você nunca falou daquilo, você guarda aquilo só para você. E eu aprendi nesses meus anos trabalhando com pessoas, atendendo pessoas e fazendo terapia com as pessoas, que tem coisa que você não fica livre enquanto você não traz aquilo para alguém que possa te ouvir sem te julgar, que ajude você a compreender as causas e ajude você a encontrar o caminho para sair daquele lugar emocional difícil, não é? E busque a sua identidade em Deus, porque Ele te criou à imagem e semelhança. Ele nunca te rejeitou, nem nunca te rejeitará. Deus rejeita o pecado, mas Ele não rejeita a pessoa, né? E rejeição não é pecado, é um trauma, uma ferida na alma por um percalço da vida.
tá? Entenda isso. Então, isso é importante. Também, por último, pratique o amor próprio. Aprenda a se valorizar, a gostar de você, a perceber as coisas que você faz e faz bem feito, aquilo que você sabe fazer. Tem coisa que até os outros dizem que você faz bem, mas como você se sente rejeitado, você não acha que faz bem, ou você não aceita o elogio como verdadeiro, tá? Então, esses são os passos para curar a raiz da rejeição. Que Deus te abençoe e que você se sinta filho amado, filha amada do Senhor.